Galera do YouTube, sejam muito bem-vindos. Galera do Instagram, muito bem-vindos. Galera do Facebook, muito bem-vindos. E principalmente meus queridos alunos presenciais aqui do Espaço K. Um cordial Lechaim a todos. A vida, a saúde, bênção, coisa boa. Lechaim, Lechaim. Welcome, seja bem-vindo, vem. Puxa uma cadeira ou aperta no sofá. Pode sentar no sofá, pode sentar no chão, no lustre. Galera, foco no foco. Hoje temos uma cabala muito especial. Vamos falar sobre um tema que muitos já pediram para eu fazer uma cabala, a cabala dos ciúmes. Os desapegados da nossa geração não sentem ciúmes, mas todos nós, todos aqueles que não pertencem a essa geração tão espiritual e desapegada, conheceram um sentimento chamado ciúmes. E óbvio que eu estou falando na brincadeira, porque eu acho que tem algumas emoções humanas que elas são parte da nossa essência, elas são parte da nossa vida e elas são parte da psique humana. Pode fingir que não sente ciúmes, pode querer não sentir ciúmes, mas hoje eu quero ver na aula com vocês se o ciúmes pode ser considerado um sentimento positivo. Será que existe ciúmes kasher? Será que existe ciúmes positivo ou não? Então hoje eu quero analisar profundamente com vocês na nossa aula, só arrumar aqui um pouco a câmera, como, de acordo com a Torá, de acordo com o judaísmo, existem dois tipos de ciúmes, duas formas de ciúmes completamente diferentes. Só vou levantar um pouco aqui a câmera, ficar um pouco melhor. Um degrau. 2 degraus. Pronto, agora vai ficar topzera, como se fala na Torá. Galera, Lechaim, Lechaim, que a gente possa, que Hashem me ilumine, que Hashem nos ilumine para que a gente possa entender essa ideia tão humana que é o ciúmes. Lechaim. Vou começar, como sempre, com algumas perguntas. Nos 10 mandamentos da Torá, tão famosos, que nós vamos receber na próxima festa judaica, que é a festa de Shavuot, sabemos que existem mandamentos fundamentais, tanto para o judaísmo como para a história da humanidade como um todo. Que esses mandamentos, eles formaram não apenas a moralidade e a ética dos judeus e de Israel, mas provavelmente muitas culturas e muitas constituições, elas são muito influenciadas pelos 10 mandamentos. Quando você pega o segundo mandamento, prestam bem atenção, o segundo mandamento, o primeiro é acreditar em Deus. Anochi Hashem Elokecha. Eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito. Fábio? O segundo mandamento, Deus fala: eu não quero que vocês façam idolatrias. Eu não quero que vocês, judeus, tenham estátuas. Não apenas judeus, isso serve para toda a humanidade. Não idolatre nada nem ninguém. Por quê? Deus fala, presta bem atenção, que Anohi, Kelkana, pois eu sou um Deus ciumento. Presta bem atenção, isso normalmente vocês não escutam na sinagoga, isso vocês normalmente não vão ver muitas aulas, mas Deus fala, não só em qualquer parte da Torá, nos 10 mandamentos. O único termo, a única característica, o único adjetivo que Deus se autodenomina é ciumento. Você vai pegar na lei de Moisés, na Bíblia hebraica, você vai ver lá a tradução. A palavra ciumento, talvez ela não pega muito bem para Deus. Então as traduções colocam, pois eu sou um Deus zeloso. Mas quem coloca no dicionário vai ver que zeloso e ciumento é praticamente a mesma coisa. Em outras palavras, Deus está falando: eu não curto competição, eu não curto concorrência. Vocês querem estar ligados comigo? É só comigo. Vocês querem as outras? Vai para as outras. Falando em palavras sérias. Olha que interessante, pessoal. Linguagem clara dos 10 mandamentos. Então, minha primeira pergunta da aula de hoje: o que significa ciúmes para Deus? Pergunta número 2. Deus tem medo da concorrência? Se a gente estivesse falando de iguais, você está numa empresa, tem 2 caras lá, pau a pau, como se fala,
mesmo nível intelectual, mesmo nível de agilidade, eles podem concorrer. Agora, Deus tem medo das estátuas? Deus tem medo do sol e da lua? Se Ele criou o céu, o sol e a lua, se Ele criou a mente humana, se Ele criou tudo, como o Criador pode ter ciúmes da criatura? Boa pergunta. Terceira e última pergunta. Nós encontramos aparentemente uma contradição sobre a era messiânica. Era messiânica é um tempo especial que nós acreditamos no judaísmo, que está muito em breve, vai acontecer, que o mundo vai ser um mundo melhor. Nesse mundo melhor, que é parte intrínseca da lei judaica, está escrito o seguinte: o Maimônides, que ele foi o único legislador que falou sobre a época de Mashiach, a era messiânica, diz o Maimônides, sabe o que vai acontecer naquela época? Não vai mais ter inveja, não vai mais ter ciúmes, não vai mais ter competição. A abundância do mundo vai ser tanta que ninguém mais vai ter ciúmes e inveja de ninguém, vai ter para todo mundo. Então parece que o ciúmes é uma coisa ruim, pelo Rama, pelo Maimônides. Grande médico e filósofo e rabino, Maimônides, viveu aproximadamente 800 anos atrás. Agora eu vou fazer uma pergunta, eu encontrei uma contradição. Existe um trecho do Talmud que fala claramente, explícito. Sabe o que vai acontecer na época de Mashiach? Cada tzadik quer dizer uma pessoa iluminada, e todos nós seremos iluminados na época de Mashiach, vai ter ciúmes, olha que interessante, da relação que o outro tem com Deus. Eu vou virar para o Hanoch e vou falar, estou com ciúmes. A tua relação com Deus parece mais gostosa. Vamos tentar imaginar isso. Eu vou virar para o Brian e vou falar, Brian, a tua relação com Deus está mais legal. E os sábios falam isso como algo positivo, como algo legal, como algo bom. Então eu pergunto para vocês, que essa é a base, a essência da aula de hoje. Ciúmes é bom ou ciúmes é ruim? Na época de Mashiach vai ter ciúmes, na época de Mashiach não vai ter ciúmes. Ciúmes é algo dos fracos? É algo dos inseguros? É algo dos humanos? Então por que Deus fala? Eu sou um Deus ciumento. E esse é o único termo que ele se autodenomina nos 10 mandamentos. Boas perguntas? Lechaim, lechaim. Para entender isso, eu quero entrar e me aprofundar com vocês, cada um de vocês. Que como eu já falei várias vezes em várias aulas, isso é uma linha geral que eu estou pegando nas minhas aulas e que obviamente isso vem da Kabbalah, da essência do judaísmo, da mística, da alma do judaísmo. Pessoal, as emoções humanas, elas são boas. Não se odeie pelas tuas fraquezas. Não te odeie pelas tuas inseguranças. Não te odeie pelas tuas imperfeições. Nós somos humanos porque alguém quis que nós fôssemos humanos. Isso significa que o judaísmo acredita intimamente, presta bem atenção nisso, que as emoções humanas, todas elas, apesar que muitas vezes elas parecem destrutivas, elas parecem negativas, elas parecem erradas, elas podem e devem ser transformadas e canalizadas para Kedushá, para a santidade. Então, qual é a visão judaica sobre o mundo? Nunca destruir, não destrua nada, não elimine nada, não negue nenhuma das tuas características. Canaliza ela para o bem. Por quê? Por algumas razões. Pessoal, presta bem atenção que a gente vai falar agora. Que suco nada, aqui é Lechaim. Lechaim, galera. Estão mandando eu tomar suco aqui. Pessoal, a Nekude. Nekude é uma palavra nova que vocês têm que aprender. Já aprenderam Yó? Já aprenderam foco no foco? Agora vocês vão aprender uma palavra que chama Nekude. Nekude quer dizer o ponto. Em hebraico, Nekudá. Em Yiddish a gente fala Nekude. Qual é a Nekude? Qual que é o ponto da aula de hoje? Se
se uma pessoa ela tenta fingir que ela não tem inveja, que ela não tem ódio, que ela não tem raiva, que ela não tem ciúmes, que ela virou um santo, pode ser que por um tempo o showzinho vai continuar. Vai durar. Algumas pessoas fazem o showzinho por pouco tempo, algumas pessoas conseguem fazer o showzinho por muito tempo. Mas a pergunta e a questão não é quanto tempo, mesmo que seja por 1 minuto. Será que é por isso que Hashem nos criou com todas essas emoções? Para a gente ficar negando elas? Para a gente falar, não, Dudu, não seja mal, não seja ciumento, não seja invejoso? Não! Porque os 10 mandamentos dizem que Deus é ciumento? Afinal, Deus é perfeito, Deus é infinito. Como Ele pode ter ciúmes das estátuas? Como Ele pode ter ciúmes do sol e da lua? Como Ele pode ter ciúmes das estrelas? E assim por diante. Pergunta número 2 era, como em geral podemos falar a palavra ciúmes sobre Deus? Será que ciúmes é uma coisa positiva? Normalmente a gente olha ciúmes como uma coisa negativa. E pergunta número 3 tem uma contradição. Na época de Mashiach, o Rambam fala que não vai haver ciúmes entre as pessoas, e por outro lado está escrito que cada um vai ter ciúmes do seu irmão, vai ter cada um ciúmes do seu amigo e a relação que ele tem com Deus. Para entender essa história toda, bem-vindos a todos. Desculpa a falha aqui na bateria, agora já estamos de volta. Vamos focar agora. Vamos para Nekuda. Estava ensinando uma nova palavra, certo? Que é Nekuda. Nekuda quer dizer, vamos direto ao ponto. Esquece agora um pouco as perguntas. Nessa época do ano, nós estamos num período no judaísmo que se chama Sefirat HaOmer. O que é Sefirat HaOmer? É a contagem que nós fazemos, da saída do Egito até o recebimento da Torá. Entre a saída do Egito e o recebimento da Torá, existiu um período de 49 dias. 49 dias. Vou esperar um pouquinho. Fiquei um pouco tenso aqui com a término da bateria. E tudo a providência divina, a gente não pode ficar nervoso, a gente não pode ficar desesperado. Essa é a maior lição da aula. Pessoal, 49 dias demorou desde que nós saímos do Egito até chegarmos no Monte Sinai para receber a Torá. Por quê? Se todo o objetivo que Hashem, que Deus, tirou o nosso povo do Egito, foi para recebermos a Torá, deveria ser direto. Sai do Egito, recebe a Torá. Por que 49 dias? Daqui os nossos sábios interpretaram uma ideia maravilhosa. Os judeus saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído dos judeus. Muitas vezes uma pessoa, ela está escravizada. Ela está escravizada por vícios. Ela está escravizada por alguém. Ela está obcecada por alguém. E ela não consegue se livrar desse vício. Então a primeira coisa a Torá fala, uma dica muito interessante, o povo judeu fugiu do Egito. O que significa fugiu? Só tem uma forma de uma pessoa abandonar um vício ou uma obsessão. Sabe qual é? Seja drástico. Tem que fazer uma decisão brusca. A pessoa, às vezes na vida, precisa falar, agora vai. Eu sou um novo Dudu, nova pessoa. Vai, muda. Muda de país, muda de cidade, muda de cabeça. Porém, claro que isso não curou a pessoa. Por isso a maioria das pessoas abandonam um vício e entram em outro. Porque ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Em outras palavras, uma pessoa que se acostumou por muito tempo a estar escravizada por alguém ou por algo, ele não consegue abandonar essa escravidão. E é isso que a Torá nos ensina. O povo judeu podia ter saído do Egito, mas internamente eles eram escravizados pelos seus próprios desejos. Eles tinham cabeça pequena, eles tinham cabeça de escravo. E por isso a Kabbalah nos ensina que precisou de 7 semanas completas. Por quê?
Como já explicamos algumas vezes, de acordo com a Kabbalah, nós temos 7 emoções no coração humano. Equivalente a 7 emoções divinas que Ele usou para criar o mundo. Por isso a semana tem 7 dias. Cada dia da semana Deus usou um dos seus atributos emocionais para poder criar o mundo. E aí vem a novidade. Você não tem só 7 emoções. Você tem 49 emoções. Porque o judaísmo acredita que as coisas precisam ser integradas. E é isso que eu quero entrar na aula de hoje. Integridade. O que significa uma pessoa íntegra? O que significa uma pessoa plena? O que significa uma pessoa completa? É uma pessoa que entendeu que ele precisa fazer as pazes entre os vários lados da sua psique. Entre os vários lados da sua personalidade. Como eu já falei várias vezes aqui, todos nós somos bipolares, pelo menos. Alguns são tripolares e alguns são quadripolares. E aí vai. Sabe que uma vez o judeu, contei lá no Pânico, uma vez um judeu chegou no psiquiatra e ele falou: doutor, qual que é o meu problema? Ele falou: o problema é que você tem uma bipolaridade muito forte, você tem praticamente uma dupla personalidade. E ele, como um bom judeu, falou: beleza, então eu vou querer um desconto, porque eu estou fazendo terapia em grupo. Então, um bom judeu, ele sabe aproveitar bem cada situação. Mas piadas à parte, claro que nós temos várias personalidades, certo? Um dia a gente acorda com a perna direita, outro dia a gente acorda com a perna esquerda. Um dia a gente quer agradar a Deus, outro dia a gente quer pecar. Um dia a gente é super altruísta, quer ajudar todo mundo, outro dia a gente fala: como esse mundo é injusto, todo mundo me deve respeito, todo mundo precisa me dar carinho. A gente tem temos vários Dudus, temos várias personalidades dentro de cada um. Porém, essa é a nossa missão na vida. Integridade. Existe um versículo da Torá que ele fala muito claramente: Tamim tihyeh im Hashem Elokecha. Seja íntegro com Hashem teu Deus. Integridade significa seja um só. Presta bem atenção. Mesmo que você é confuso, mesmo que você tem dilemas, mesmo que você muda de humor a cada 15 minutos, mesmo que você tem vários lados, o ser humano tem o potencial e a capacidade de falar: serei uma pessoa só, serei uma pessoa íntegra. Por isso, o Sfirat HaOmer nos ensina que nós precisamos integrar as nossas 7 emoções. Então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa muito bondosa. Então eu quero fazer generosidade, eu quero ajudar. A generosidade, ela precisa da rigidez. Por quê? Um pai que ele vai ser apenas bondoso e generoso com o filho, ele vai dar tudo que o filho chora, tudo que o filho pede, tudo que o filho implora, ele vai estar fazendo maldade com o filho. Então a única forma de um pai ser bondoso é ele também ser rígido. Tem que saber falar não. Tem que saber falar não para a sua bondade ser completa. Eu não vou elaborar agora todas as emoções, mas a ideia da Kabbalah é que se você não tiver o equilíbrio, se você não tiver a integração das emoções, se você não tiver uma mistura saudável e positiva, você acaba sendo uma pessoa segregacionista das suas próprias emoções. Mas não é sobre isso que eu queria falar hoje. Eu queria falar hoje, bom que a Stephanie voltou, eu queria falar hoje uma nekuda muito importante. O costume racídico é que nesses 49 dias do Sfirat HaOmer, nós estudamos um tratado no Talmud que se chama Sotá. Alguém já ouviu aqui falar de Sotá? Sotá é um caso muito curioso e muito misterioso da Torá, está explícito na Torá. É uma das 613 mitzvot do judaísmo. Se eu não me engano, tem um livro moderno daquele grande autor Noah Gordon, um best-seller que se chama Sotá, que ele tem um romance baseado nessa história da Torá. Vamos respirar fundo, pessoal. Meditação antes de entrar nesse tema. Meditação racídica. Foco no foco. Diz a Torá:
uma mulher que foi suspeita de traição. E para quem acha que isso é machismo, escuta a história até o final. A Torá fala, um marido que virava para uma mulher, que ele era muito apaixonado por ela, mas ele era muito ciumento. Daqui a pouco vocês vão conectar todas as ideias. Ele era extremamente ciumento. E ele virou para a mulher, para a esposa, e falou, minha querida esposa, eu não quero mais que você fique sozinha com aquele fulano. Sabe aquele fulano lá que estava na festa? Eu vi você, muito papo com ele. Ciúmes. Uma emoção tão humana quanto o próprio coração. Tem ciúmes. Daqui a pouco a gente vai analisar se ciúmes é ruim, se ciúmes é bom. E o marido vira para ela, ó, com aquele cara, eu não quero que você fique sozinha num quarto com ele. Legítimo? E a mulher foi. Não sei se foi para provocar o marido, se não foi para provocar o marido. Estava lá na festa, entrou num quartinho com aquele sujeito. Por alguns segundos. E testemunhas viram. Para que, Ilana? Vamos ver. Talvez para apimentar o casamento. Vamos ver. Eu quero analisar, mano, o caso da Torá. Diz a Torá, essa mulher, a partir desse momento, e esse marido, a partir desse momento, não podiam mais ter relações. Stand by. Precisavam viajar juntos até Israel, até Jerusalém. Prestam bem atenção. E acontecia um fenômeno que acontecia uma vez apenas em toda a história da Torá. Eles iam até o templo sagrado, o Beit HaMikdash em Jerusalém. E eles apagavam o nome de Deus numa água especial, que era um riacho que passava por baixo do templo sagrado. E eles apagavam o nome de Deus nessa água. Normalmente, o judaísmo proíbe apagar o nome de Deus. Uma das maiores proibições da Torá é apagar o nome divino. E aqui Deus disse, apaguem o meu nome para fazer as pazes entre o marido e a esposa. E a mulher bebia essa água. Presta bem atenção agora. Ela tinha o direito de não beber. Ela podia falar, eu não quero beber, vai para casa. Ou ela falava, eu quero beber. Eu quero. Se ela traiu o marido naquele quartinho, se ela efetuou a relação com o suspeito naquele quartinho, infelizmente, ela vinha a falecer dentro do templo sagrado. Porém, parênteses para as feministas que me acompanham e para todos nós, na verdade. Você fala, o judaísmo está muito machista. A água só surtia efeito se o marido também não traiu a mulher. Vocês estão ouvindo? Se o marido traiu a mulher, a água não funcionava. Era um teste de fidelidade. Teste do sofá da Torá. João Kleber da Torá. Dos dois, do homem e da mulher. Você está entendendo? O marido tinha que ser muito corajoso para fazer isso. Agora, se a mulher não pecou, se a mulher não traiu, aquela água virava uma fonte da juventude. Olha o que a Torá fala. Aquela mulher rejuvenescia, ficava mais bonita. Se ela não tinha capacidade de engravidar, ela engravidava. O casamento melhorava. Olha que loucura. O casamento melhorava. E não somente isso. Os filhos que nasciam das próximas relações seriam filhos bonitos, interiormente e exteriormente. Tzadikim. Não é estranha essa história? Existe um Talmud, existe um tratado talmúdico inteiro analisando essa história.
Tratado de Sotá. Quantas páginas tem nesse tratado? 49 páginas, equivalente aos 49 dias do Sefirat HaOmer. Antes de entrar na história da Sotá. A galera aqui está empolgada no Instagram, estão querendo produzir essa água. Hoje em dia não tem mais. Seria bom hoje em dia. Água santa. Certo? Nem precisaria de Instagram com essa água. Nem precisaria. Pessoal, dizem os mestres racídicos, é uma mitzvah, é algo bom estudar o tratado de Sotá nesses 49 dias. Então, primeira pergunta. Por quê? Qual que é a ligação? O que tem a ver o caso da mulher de suspeita de traição com os 49 dias que nós temos que trabalhar as nossas emoções para receber a Torá? Pergunta número 2. Que aguinha é essa? Que água estranha? Se ela traiu, explodia. Big Bang. Se ela não traiu, ela era abençoada. Imagina, um casal podia planejar toda essa história para poder tomar a água da juventude. O Talmud pergunta. Se ele bebia... Não tinha esse caso, mas... Pergunta número 3. Essa história da Sotá, com todos esses detalhes, é uma mitzvah da Torá. Por que a Torá deu tanta ênfase? Por que a Torá deu tanta importância para esse caso de suspeita de traição? Nem sabemos se traiu ou não traiu. E uma oferenda era levada no tribunal judaico, lá no templo sagrado. E a Torá fala que era uma oferenda de cevada, porque naquela época, trigo era comida humana e cevada era comida animal. E a Torá fala, já que essa mulher seguiu o seu instinto animal, ela vai trazer uma oferenda de farinha de comida de animal. E o Korban HaOmer, que era a oferenda que se trazia no Sefirat HaOmer, também era de cevada. Eram os únicos 2 casos que eram de cevada. De qualquer forma, agora vamos direto ao ponto. O que isso tem a ver com a nossa vida e como nós podemos aprender uma coisa incrível dessa passagem. Lechaim. Diz o Talmud, Ein Adam orver averá, ela imken nichnas bo ruach. Traduzindo, um ser humano só comete um crime, só comete um delito contra os outros ou contra ele mesmo ou contra Deus. Por quê? Por que uma pessoa peca? Já pararam para pensar? Por que uma pessoa erra? Por que uma pessoa se destrói? Ninguém quer ser do mal. Já perceberam? Não existe um ser humano que quer ser do mal. Mesmo nas histórias em quadrinhos, não sei se existe mais, mesmo nos filmes, nas séries do Netflix, os vilões se acham do bem. Eles acham que o mal é o bem. É muito importante você entender isso. Pessoas revoltadas com a vida, pessoas revoltadas com a sociedade, pessoas revoltadas com o governo, e eles resolvem ser da oposição, eles se acham do bem por ser da oposição. Não existe alguém que quer ser do mal, só se ele acha que o mal é o bem. Para ele é o bem. Responde a Guemará, o Talmud. Entrou nele um espírito bobo, um espírito tolo, um espírito de enganação. Traduzindo para a nossa linguagem moderna. Auto-enganação. Uma pessoa tem o dom e a capacidade de enganar a si mesmo. Muito importante entender isso. Cada vez que uma pessoa comete um erro, uma falha proposital ou inconsciente contra ele mesmo, ou contra o próximo, ou contra Deus, ou contra a Torá, por que ele faz isso? Ele tem uma boa desculpa na cabeça dele. A pessoa pensa, você acha que por isso eu sou uma pessoa mal? Não, eu tive muitos traumas de infância. Ou a pessoa pensa, o mundo é muito injusto comigo, eu preciso me vingar um pouco. Ou a pessoa pensa, isso é ruim, tem pessoas que fazem muito pior do que eu. Alguma desculpa você tem na tua cabeça
para justificar essa atuação. A culpa é dos meus pais, a culpa é da escola, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do PT, a culpa é de alguém. Talvez a culpa é de Deus, mas tua ela não é. Vem o Rebbe de Lubavitch e fala pra gente uma ideia fenomenal. Por que essa ideia está falando justo sobre a Sotá? Sobre essa mulher que entrou num quartinho, escondida, com um cara que ela não devia. Ou poderia ser um homem, que entrou num quartinho com uma mulher que ele não devia. Fala o Rebbe uma coisa incrível. Presta bem atenção agora. Uma coisa fenomenal. Pecados. Todos nós cometemos. Mas tem dois tipos de pecados. Existem erros, imperfeições, falhas, que uma pessoa que está trilhando um caminho, uma jornada, ele tropeça. Já percebeu? Todo mundo que quer fazer um empreendimento, todo mundo que quer abrir uma entidade, uma instituição, vai errar. Vai errar. Pode perguntar para os grandes businessmen da história. Caíram várias vezes e se levantaram. Mesmo no mundo espiritual, uma pessoa que ela quer fazer uma instituição, ele vai brigar com outros rabinos, ele vai brigar com outros líderes, ele vai brigar com a gente. Então tem gente que fala, quer saber? Melhor não fazer. Famoso covarde, famoso medroso. Tem gente, para não brigar, eu não vou nem fazer. Uma pessoa que pensa assim, não há um pensamento judaico. É muito fácil não fazer nada. É muito fácil ser uma pessoa passiva. É muito fácil ficar no seu cantinho a vida inteira e passar a vida, eu não fiz mal pra ninguém. Beleza, você não precisava nem ter nascido. Você viveu a vida inteira para falar que você não fez mal pra ninguém. Beleza, você teve tua trajetória na vida e não matou ninguém. Baruch Hashem, graças a Deus. Não! Se coloca na guerra, se coloca na luta. Infelizmente você vai machucar algumas pessoas. Fato. Infelizmente você vai se machucar também, mas você viveu, você se entregou, você tentou e você aprendeu com teus erros. Isso é um tipo de erro, o erro que acontece quando você escolhe um caminho. Mas existe uma outra coisa que é uma vida de pecado. Sabe o que é uma vida de pecado? Fala o Rebbe. É uma pessoa que acha que dá para se esconder no quartinho. É uma pessoa que acha que dá para se esconder de Deus. É uma pessoa que acha que dá para se esconder de você mesmo. Olha a psicologia que tem aqui na Torá. Você achar que dá para fugir de Deus, como o profeta Jonas, que a gente lê no dia do Yom Kippur, no momento mais sagrado, quase na Neilá, na tarde do Yom Kippur, o dia do perdão, a gente lê a história do profeta Jonas, que Deus deu uma missão para ele, e ele resolveu fugir num barco. Ele falou, esse cargo não é para mim, é muito importante para mim essa missão. Muita gente se acha humilde de falar isso. Não, esse cargo não é para mim. Fala o judaísmo, isso não é humildade, isso é arrogância de achar que dá para você não usar teu potencial na vida. Não queremos esses humildes. Humildade é aceitar teu cargo. Humildade é aceitar que você vai errar. Humildade é aceitar que você vai cair e vai levantar. Raim. Com água agora. Galera, diz o Rebbe, só não pode se esconder no quartinho. Pode fazer tudo, só não se esconde no quartinho. Não acha que dá para se esconder de você mesmo. Você é você 24 horas por dia. Hoje a gente vê pessoas, na hora que o cara acerta na Mega Sena, na hora que o cara acerta no business, foi minha inteligência, foram meus diplomas na faculdade, foi meu esforço. Na hora que o cara pisa na bola, na hora que a pessoa erra, o que a pessoa fala? Aconteceu. Não foi minha culpa. Aconteceu. Tava um clima lá, rolou. Rolou. Eu tava meio bêbado. Tava meio drogado. Tava meio... Como assim? Você decide quando você é você e você decide quando você não é você? Pega a responsabilidade da tua vida. Para de achar que tem um lugar dentro de você que dá para você se esconder. Você era quando você acertou e você é quando você errou. É culpa do meu Yetzer Hará, é culpa do meu mau instinto, é culpa dos meus traumas de infância. E aí vem a base do judaísmo.
Qual é a base do judaísmo? Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Deus é um só. Muita gente pensa que Deus é um só significa só existe um Deus, não tem muitos deuses. Não, isso é óbvio. Qualquer pessoa inteligente entende que se existe Deus, é um só, porque Ele criou tudo. Ele criou. Qual é a lógica de falar tem dois deuses lá dividindo o trono, certo? Tem uma força só que criou tudo. Fala Hassidut muito mais profundo. Hashem Echad quer dizer tudo é Deus. Tudo é Deus. E existe uma sintonia no universo. Existe uma harmonia na tua vida. Existe uma harmonia na natureza. Não são várias forças. Força da gravidade, força da relatividade, física quântica. Não sei se vocês sabem, um dos maiores dilemas da ciência atual, entre as muitas perguntas que a ciência tem ainda, qual é a teoria de tudo? Tem até um filme do Stephen Hawking, que ele fala sobre, que chama teoria de tudo. Ainda os cientistas estão procurando. Por quê? Porque tem uma contradição muito clara entre a teoria da relatividade e a física quântica. E os dois comprovadamente existem. Não vou entrar agora nisso. Eles estão procurando qual é uma teoria que conecta tudo. Mas é óbvio que o universo, ele é regido por uma força só. Por isso que o nome é universo. Já pararam para pensar? Universo. É um verso só. É igual uma sinfonia. Tem muitas notas, tem muitas forças, tem muitas energias. Sabe o que é acreditar em Deus? Não é falar, eu sou religioso, eu sou ortodoxo, eu acredito em Deus. Quer dizer o seguinte, ou você faz idolatria, ou você acredita em Deus. Em outras palavras, ou eu acredito, tem muitas forças regendo esse bagulho. Tem muitas forças regendo esse mundo. Uma pessoa que pensa assim, ele acredita no acaso. Ah, por acaso esse cara teve sorte, por acaso esse cara teve azar. Em outras palavras, ele é Maria, vai com as outras. Em outras palavras, ele vai com o time que está ganhando. Então é aquela pessoa que ela sempre apela, vamos falar sincero, com quem está ganhando. Ela sempre apela para aquilo que ele tem interesse. Ele sempre apela para onde vale a pena. Essa pessoa não é leal. Essa pessoa não tem fidelidade. Essa pessoa não tem integridade. Essa pessoa não tem intimidade com ele mesmo. Ele não é uma pessoa só. Ele é várias pessoas. Então ele fala, eu estava seguindo esse caminho, não deu certo, eu vou para o outro guru, eu vou para o outro rabino, eu vou para o outro Deus, eu vou para o outro. Veio Hashem e fala, agora a gente vai entender a história. Eu sou um Deus ciumento, nos 10 mandamentos. Kel Caná, eu sou um Deus ciumento. Sim, existe um ciúmes do bem. Sabe qual é o ciúmes kasher? Vamos pensar juntos. Qual é o ciúmes ruim? É aquele ciúmes doentio. É uma pessoa que normalmente, como na história da Sotá, já que ele é um traidor, ele acha que a mulher está traindo ele. Normalmente é assim. Já que ele é inseguro, ele acha que todo mundo está enganando ele. Não estou falando para ninguém, tenta se analisar. Da onde vem teus ciúmes? Teus ciúmes vêm da alma animal ou teus ciúmes vêm da alma divina? Os ciúmes da alma animal, ele é um ciúmes fraco. É aquela pessoa que quer possuir a tudo e a todos o tempo inteiro. Então, por que ele é tão ciumento quando a pessoa fica doentiamente ciumenta? Por quê? Porque, na verdade, ele não acredita nele mesmo. Ele não acredita no taco dele. Então, ele acha que a pessoa está traindo. Esse não é um ciúmes saudável. Esse tem que ser trabalhado. Mas existe um ciúmes real. Sabe qual é o ciúmes real? Eu quero ter intimidade com alguém. Sabe o que é intimidade? Intimidade quer dizer 2 pessoas. Eu para ela para mim. Intimidade, integridade. Esse é um ciúme saudável. Se eu sinto que a outra pessoa não está 100% para mim, se eu sinto que a outra pessoa está dividida, se eu sinto que a outra pessoa não está me contando os segredos dela, se eu sinto que a outra pessoa não está presente na minha frente, claro que eu preciso sentir ciúmes. Claro, é um ciúmes bom.
Então esse papinho do mundo de hoje, desculpa falar a verdade, na minha opinião, esse papinho, não, é todo mundo de todo mundo, relacionamento aberto, não queremos possuir ninguém, pode fazer, mas não vai falar que tem amor, não vai falar que tem amor. Onde tem amor tem ciúmes. Pode anotar, Rabino Dudu, onde tem amor tem ciúmes. Porque se você gosta da outra pessoa, você quer ter uma intimidade com aquela pessoa, talvez você não gosta tanto, então você faz relacionamento aberto. No problem, no problem. Você tem medo de ser traído, você tem medo de trair, soltar. E é isso que o Rebbe fala. No fundo, por trás de toda a transgressão, por trás de toda a enganação, por trás de toda a mentira, tem uma vontade da pessoa de se esconder da vida, de se esconder da realidade, de se esconder dele mesmo. Então ele quer apelar. Ele acha que tem para quem apelar. Vem Hashem e fala, não. Sabe o que é judaísmo? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Não tem para quem apelar. Sabe por que não tem para quem apelar? Porque quem acredita, e com isso eu quero finalizar, pessoal, presta bem atenção. Quem acredita em livre-arbítrio. Eu li aquele livro, Homo Deus, do grande escritor Yuval Harari, que ele se declara como ateu, e ele escreve, não sei quem leu o livro, não existe livre-arbítrio. Ele fala, não existe livre-arbítrio. De acordo com a ciência, de acordo com a lógica, não, você é um robô. Você tem DNA, você tem um cérebro que não foi você que escolheu ter esse cérebro, você tem toda uma programação, você tem a sociedade que te influencia, as tuas decisões serão tomadas como produto dessas influências. Já pararam para pensar? Quem é você? Quem é você que toma as decisões? Vem o judaísmo fala, ao contrário do que as pessoas pensam. Muitos ateus pensam, sabe por que eu não quero acreditar em Deus? Porque eu quero acreditar em mim mesmo. Eu não quero ficar jogando a toalha para Deus, eu não quero jogar a culpa em Deus, eu quero ser responsável pela minha vida. É o contrário. Se você não acredita numa força maior, você é um produto da natureza, você é um produto dos teus instintos, você é um produto do teu DNA. Vem o judaísmo fala, sabe qual é a única forma de você pegar a responsabilidade da tua vida? Se você acredita numa força maior, se você acredita numa sintonia. Em outras palavras, claro que pode ser culpa dos meus pais, claro que pode ser culpa do Bolsonaro, claro que pode ser culpa de Adão e Eva, claro que pode ser culpa de Deus, mas tudo isso convergiu para chegar em mim. Imagina um funil. Funil, funilou, chegou em você. Só existe aqui e agora. Só existe o presente, só existe este momento. Esse momento ele é único. Esse momento nunca vai voltar. Esse momento é a única coisa que você tem nas mãos. Então sabe quem é macho? Ou no mundo de hoje, quem é fêmea? Certo? Hoje não pode mais falar. Quem é, na linguagem judaica, mente? Antes de ser religioso, tem que ser mente. Seja gente. Seja uma pessoa. O que é um ser humano? Um ser humano é uma pessoa que ela fala. E com isso eu vou finalizar, presta bem atenção. Eu sou uma mistura, eu sou uma bagunça, eu sou um caos. Claro. Eu tenho alma divina, eu tenho alma animal, eu tenho perna direita, eu tenho perna esquerda. Eu tenho momentos altruístas, eu tenho momentos egoístas. Abraça tudo. Pega toda a tua bagunça, pega toda a confusão. Afunila e fala o seguinte: não importa quantas forças eu tenho dentro de mim, não importa as causas que me levaram a esse momento, se eu acredito em Deus, em outras palavras, se eu acredito numa unicidade, se eu acredito numa harmonia, tudo levou a esse momento mágico, tudo levou a esse momento único, e eu tenho as forças na minha mão para modificar tudo. Eu tenho. Então, às vezes uma pessoa fala, não, Rabino, você não me conhece. Eu tenho um Yetzer Hará muito forte. Eu tenho um instinto animal incontrolável. Naquela situação, tá bom. Mimimi, você quer fugir. Se você acredita em Deus, você acredita que o mesmo Deus que te deu um instinto animal poderoso, Ele te deu o Yetzer Tov, Ele te deu um instinto moral, ético, íntegro, para poder vencer esse instinto animal. Isso é acreditar em Deus.
Acreditar em Deus quer dizer, claro que pode ser que é verdade, que você tem traumas, e você tem motivos, e você tem razões, e você tem instinto. Mas você quer fugir da raia? Você quer fugir de você? Você quer se esconder no quartinho? Por isso, a história da Sotá é a história de todos nós. A história da mulher suspeita de traição é a história de todos nós. A gente quer se esconder atrás da cortina. A gente quer se esconder de nós mesmos. A gente quer se esconder de Hashem. A gente quer se esconder da vida. Vem Deus e fala, isso é um pecado. Pecar acontece. Mas achar que tem algum lugar no universo, ou algum lugar no teu coração, ou algum lugar no tempo, no qual você não é você, isso é covardia. Isso é querer jogar a toalha. Isso é querer fugir da tua essência. Por essa razão, quando a mulher chegava no templo sagrado, e agora eu vou dar a explicação cabalística para vocês, a Cabala fala, quem é a mulher e o homem? A alma e o corpo. Como fazer a paz entre o teu corpo e tua alma, entre teu instinto animal e teu instinto divino? E Deus fala, eu apago o meu nome para vocês fazerem a paz. Eu vou falar nas minhas palavras. O que quer dizer Deus falar? Eu apago o meu nome. Deus fala o seguinte, às vezes você precisa não ser tão religioso. Vou explicar nas minhas palavras. Deus não foi tão religioso. A ortodoxia manda não apagar o nome de Deus. E Deus falou, não serei tão ortodoxo. Eu vou apagar meu nome na água. Isso não quer dizer chutar o pau da barraca. Isso não quer dizer modificar a lei judaica. Nunca. Nenhum costume judaico. Mas isso quer dizer, tem vezes na vida que a pessoa, ela precisa aceitar a sua alma animal. Ela precisa aceitar a pessoa menos religiosa. Ela precisa aceitar a pessoa que conhece menos. Ela precisa aceitar a pessoa menos ignorante. Para fazer a paz, Deus fala, esquece um pouco a tua ortodoxia. Tira a roupa de ortodoxo. Claro que você vai estar conectado com Deus. Claro que você vai seguir a lei. Mas esquece um pouco o rótulo. E aí ela bebia água. E como que era a água? Se ela traiu, ela morria. Porque traição é morte. Não é um castigo. A Torá não tem castigos, pessoal. A Torá tem consequências. Traição é morte. Uma pessoa que fica se traindo. Porque você sabe, você não trai ninguém. Você nunca trai ninguém. Você só trai você mesmo. Você acha que você é o rei da cocada preta? Você acha, estou enganando, ela nem está sabendo e eu estou aqui. Ou ele nem está sabendo. Quem você está enganando? Você está enganando você mesmo. Você poderia ter uma intimidade com alguém e você está perdendo essa intimidade com alguém porque você se acha corajoso de se esconder. Isso não é corajoso. Isso é covarde. Então vem a Torá e fala, você quer ser um traidor da vida, um traidor de você mesmo, ou você quer ser corajoso? Você quer uma pessoa que vai encarar os altos e baixos de um relacionamento. Você quer ser uma pessoa que vai encarar os desafios da vida. Nesse caso, a água vai ser uma bênção. Quando a mulher não traiu, ela passou por uma suspeita. Todos nós passamos. Isso apimentou o casamento dela. É isso que a Torá está querendo falar. Toda essa história da Torá fala. Claro que esse casal se amava muito. Claro que esse casal era muito apaixonado. E os ciúmes dele talvez foi um ciúme saudável. Ele queria ter uma relação íntima com a mulher. Ele achou que a mulher estava pensando em outras coisas. Ou vice-versa. Vem a Torá e fala. Um casal que passou uma crise se ama muito mais depois da crise. Um casal que passou uma suspeita pode se amar muito mais. Não existe crise na vida que veio deixar neutro. Superamos a crise. Não. A crise destrói ou a crise apimenta. Ela pode ficar melhor. Uma briga, a gente sabe disso, certo? Uma briga apimenta a vida. E faz parte. E é isso que a Torá fala. E eu quero terminar minhas palavras com aquilo que a Torá fala no primeiro mandamento. Anohi Hashem Elokecha. Gabi Sofiete, direto da França. Manda beijo.
Bem-vindo, seja bem-vindo. A Ilana te mandou um beijo. Galera, a Torá fala no singular, Anochi Hashem Elokecha, eu sou Hashem, teu Deus. Não fala no plural, eu sou Hashem, Deus de vocês. Sabe por quê? Se Deus falasse no plural, cada pessoa ia falar, legal, Deus é o Deus do povo judeu, Deus se casou com o povo judeu. Se eu olhar para o lado, é com você que ele está falando, é como Deus falou, não. É no singular. Eu estou casando com cada um de vocês. A relação é íntima, não tem para quem apelar. O judaísmo é só teu. Deus é só teu. Não se preocupa, ele é Deus dos outros também, mas ele é só teu. Ele consegue ser íntimo de cada um, essa é a capacidade de Deus. E agora a gente vai entender porque Deus falou, sabe qual é a minha maior qualidade? Que eu sou ciumento. Que eu sou ciumento. Deus não tinha vergonha de falar que ele é ciumento. Sabe por quê? Porque ele gosta da gente. Quem gosta tem ciúmes. O ciúmes bom, não um ciúmes destrutivo, inseguro. É um ciúmes que fala, escolhe com quem você quer se relacionar. Comigo ou com elas, comigo ou com as idolatrias, escolhe. E por isso, na época de Mashiach, o Rambam fala, o ciúmes mau vai ser eliminado. O ciúmes inseguro, um ciúmes pela nossa fraqueza, um ciúmes pelas nossas inseguranças, ele vai ser eliminado. Mas o ciúmes bom vai ficar. E é isso que está escrito, cada um vai olhar para o outro e vai falar, eu quero essa intimidade com Deus, eu quero essa relação com Deus, uma inveja boa, uma inveja saudável e um ciúme saudável, que ele vai ser, que cada pessoa vai querer Deus só para ele. E quer saber? Deus é só teu. E essa é a capacidade do infinito, que ele consegue ser só de cada um de nós. Um grande beijo a todos, Lechaim, Lechaim, que a gente tenha uma ótima semana e um ótimo Shabbat, se Deus quiser. Lechaim, Lechaim.